E vamos começar então com a nossa pauta. O presidente Lula concedeu uma entrevista exclusiva à Record TV e falou sobre as investigações envolvendo o filho, Fábio Luiz, o Lulinha, além de segurança pública, economia, relações com Estados Unidos e as eleições de 2026. Sobre as investigações envolvendo Lulinha, o petista afirmou que não interfere nas apurações e disse que as instituições devem funcionar livremente. Eu sei que você não gosta, eu também não gosto, mas as falas do presidente têm que ser colocadas precisamente para confrontá-las. Então a primeira fala do Lula está na tela. Meu filho sabe se cometeu erro, ele vai ser julgado, vai ser punido ou vai ser inocentado. Mas ele tem que provar a inocência dele. E ele sabe disso, porque ele sabe o que eu vivi. Ele conviveu comigo 40 anos. Ele sabe que a mãe dele morreu por causa da Lava Jato. Então é o seguinte, só ele sabe a verdade. Então que a diga publicamente, que se defenda, que processo que eu estou acusando, sabe? E se ficar livre, tudo bem. Ao falar sobre a relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Lula relatou a conversa telefônica de cerca de 1 hora e 20 minutos entre os dois. Vamos ouvir, mas teve aí algumas coisas que ele falou que eu acho que não são muito bem assim. Coloca aí. A minha conversa com o Trump é muito civilizada, é muito respeitosa, tanto da minha parte quanto da parte dele. Mas depois do segundo escalão, toma atitudes, sabe, que são impensáveis. E aí nós não podemos aceitar intromissão de um país, quem quer que seja, na coisa do Brasil. Eu disse para o Trump, o Brasil está disposto a trabalhar junto com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. Aliás, eu entreguei um documento por escrito para ele. Disse para o Trump que nós estamos dispostos a trabalhar com ele na questão da exploração de minérios críticos e terras raras. Só que desta vez a gente não vai ser exportador de matéria-prima. Nós queremos transformar aqui dentro, para produzir celular, para produzir bateria elétrica, para produzir chips. Nós não queremos ser exportador de matéria. E eu disse para ele que, além disso, a gente quer ter um comércio muito sério com os Estados Unidos. Sobre as eleições de 2026, o petista criticou a polarização e disse sentir saudades de disputar as eleições contra o PSDB. Lógico, era tudo acertado. O PSDB era sensação direita, só que não. Vamos ouvir o Lula. Eu tenho saudade do tempo que eu disputava eleições com o PSDB. Fernando Henrique? Com Serra, com Alckmin, com Fernando Henrique Cardoso. Sabe, a primeira eleição que eu participei era Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, Paulo Maluf, Leonel Brizola, Afif Domingos, Mário Covas, Roberto Freire, sabe? Era assim. E mais o homem da democracia cristã, você está lembrado disso? Pois bem, foi piorando o quadro. Hoje, se você comparar a disputa de hoje com a disputa daquele tempo, você percebe que diminuiu a importância dos políticos que disputam a eleição. Diminuiu. Tem gente que acha que pode ser candidato por causa da internet. Tem gente que acha que brincar na internet ou lacrar a internet dá ele o direito de ser presidente da República. Ser presidente é diferente, é tomar decisões. O presidente, eu não consigo falar do presidente está falando cada vez pior, não dá para entender muitas vezes. Exatamente. Já a voz dele é irritante e a fala dele é incompreensível, mas mesmo assim ele continua com 43% das preferências eleitorais. Tem alguma coisa aí que não está fechando. Mas queria começar contigo, Arthur, na seguinte questão. Essa entrevista que foi uma furada, a Record quis fazer de propósito para tirar a audiência da Band, mas, estava num debate, colocar outro horário, sei lá, enfim. Fora isso, essa entrevista foi dada no Palácio da Alvorada. E eu lembro que na época das eleições de 2022, se eu não estou lembrando mal, o Bolsonaro teve que alugar uma kitnet para fazer as lives de quintas-feiras. E ele foi, entre outras coisas, inelegível, decretado inelegível, por uso ou abuso de poder econômico, quando fez a transmissão da reunião com os embaixadores. Por que o Lula pode fazer no Palácio da Alvorada e o Bolsonaro não foi permitido de fazer no Palácio da Alvorada? Mais do que isso, né? Por que o Lula pode fazer uma entrevista? Eu sei que você não queria pegar tanto nesse aspecto de
fazer entrevista no horário do debate, mas é um abuso de poder também. Ninguém iria fazer uma entrevista, por exemplo, com o Renan Santos ontem, na hora do debate. Ninguém iria fazer nem com o Caiado, que é governador de Goiás, na hora do debate. Mas faço com o Lula. Por quê? Porque é presidente da República. Se isso não é abuso de poder, Então, desmontar um debate, eu não sei o que é. Já começa muito errado aí. E desculpa, como jornalista, eu preciso registrar minha vergonha pela Record. Existe uma briga por Ibope que é lícita. E ela poderia entrar nessa briga de Ibope logo depois do debate, e ela teria até mais Ibope. Se ela, assim que acabasse o debate, pusesse a entrevista do Lula, teria até mais Ibope. Mas colocar a entrevista do Lula na hora do debate é dar um tiro contra a democracia. Para mim, eu como jornalista, não a Revista Oeste, eu, Arthur, jornalista, estou falando, ontem, para mim, a Record deu um tiro na democracia na hora em que ela decidiu colocar a entrevista do Lula, que decidiu não ir ao debate. aqui Elisângela Alcântara disse: Arthur, tu é muito bonitão e muito inteligente. Eu não sei se fala de Luiz Arthur ou do Arthur Piva. Não, Arthur Piva, com certeza. Então, Elisângela Alcântara, por favor, explique, porque temos 2 Arthurs. Eu vou reivindicar para mim, antes que ela já ponha o Arthur, que está mais bonito que eu. Aí Rosa Maria Veiro disse: Segredo, não coloca mais esse senhor falando. Esse é de senhor corre por conta tua, viu? E aparecem aí nos comentários como que a Marisa Letícia apareceu de novo na fala do Lula, que devemos lembrar, ela teve, segundo os informes médicos, um AVC, e foi justo antes de ter que declarar na Polícia Federal. Tomara que, se o Lulinha for chamado para a Polícia Federal, não tenha nenhum problema de saúde também. Mas, Luiz Arthur, várias vezes o presidente fez menção de que se o filho fez alguma coisa errada tem que pagar por isso, se tem que investigar, investiga. Por que o filho não liga para o filho e diz: está me atrapalhando na campanha, vem cá e dá explicações? Que ele está atrapalhando na campanha, acho que ele, se ele já sabe, já deve ter dito para o Lulinha, inclusive. Em relação ao debate de ontem, daqui a pouco a gente vai comentar as ausências, sim, né? Sim. Mas, obviamente, foi um debate esvaziado, e aí eu concordo, assim, para mim faltou ética à TV Record. Há um combinado entre os veículos de comunicação que cada um faz o seu debate, né? Você tem, às vezes, um pool de emissoras, então é combinado. Sempre a Band faz o primeiro debate, aí depois a Record faz o dela e, tradicionalmente, a Globo faz o último debate no último dia de campanha antes da votação. Esse já é um pré-combinado. Você tentar colocar um político que furou, que não compareceu ao debate, no caso Lula, colocar uma entrevista exclusiva com ele no mesmo horário, isso é muito antiético do ponto de vista jornalístico. Sim. E vou além, antiético também da campanha do Lula, que deveria ter exigido que a entrevista não fosse ao ar ao mesmo tempo do debate, dizendo o seguinte: olha, eu tomei uma decisão estratégica de não comparecer, mas eu não tenho o direito de esvaziar o debate para quem vai. Então, por favor, a minha entrevista você não coloque no mesmo horário do debate. E é óbvio que ele teria sido atendido. Então, faltou ética dos dois lados, da TV Record e da candidatura da campanha do Lula. Agora, esperar a ética do Lula também seria esperar demais. Lamento, Segre, quanto ao conteúdo do que o Lula falou, para mim não acrescentou nada. Falou as mesmas bobagens de sempre, de que conversa com o Trump, de que não vai ser subordinado aos Estados Unidos, só faltou dizer que ele ama a China, que ele está de braços abertos com Xi Jinping, e com relação ao Lulinha, ele realmente não está enquadrando o filho como deveria. Ótimo! Quanto mais o Lula não enquadrar o Lulinha, mais o Lulinha vai colocar fogo na campanha do Lula. Daqui a pouquinho deve comentar esse assunto também, e na minha opinião, essa é o grande trunfo da direita nessa eleição. Usar o episódio Lulinha para, mais uma vez, carimbar corrupção na testa do governo Lula. Aqui está mencionando como que a Record debate em TV só para dar ibope. Isso é passado. Na internet está a melhor parte. É verdade, Cláudia Barros que está dizendo isso. A Elisângela clarificou que é do Arthur Nogueira. Por isso que eu reivindiquei antes a clarificar. Mas
Aqui o Eric Martins diz, Elisângela, você precisa de um oftalmologista com urgência. É verdade. Então aí já... Reconheço que sim. Aí já não sei. Mas o presidente Lula falou, e obviamente se sente à vontade em qualquer um dos assuntos, Marisa Letícia, eleições, sim. Enfim. Mas quando ele fala sobre Trump, ele menciona como que somos parceiros, tá? Eu ligo para ele, sim. Me manda WhatsApp com emojis, me manda vídeos dele jogando golfe. Não tem nada a ver com a realidade isso. Pois é, Segre, o Lula ele conta, como o Luiz Arthur bem disse, as versões dele da realidade. A narrativa lulista que é cansativa, é maçante, é massacrante, e ele vai lá e repete isso a todo instante, né? É importante dizer, como vocês bem disseram, que a Record realmente deu uma bola fora, isso não desabona como um todo a emissora, mas realmente é uma mancha na história da Record, assim como outras emissoras também têm as suas meia-culpas e devem fazê-las oportunamente. Espero que a Record futuramente reconheça que foi uma decisão muito ruim, antiética e equivocada se prestar a esse papel, que em verdade não se tratou de uma entrevista, mas sim a famosa entrevista chapa branca, onde o entrevistador só levanta bolinhas fáceis e o convidado vai lá, deita e rola, não é colocado em saia justa em momento algum. Foram perguntas bem tranquilinhas para o Lula. E a Mariana Godoy, a jornalista, certamente terá futuramente oportunidade de revisitar esse assunto e quem sabe mudar de ideia ou não, mas isso acontece. A Dilma chegou a fazer uma entrevista chapa branca com o Jô Soares, na época que ela estava bem ruim ali no segundo mandato, aí lembra, foi lá na... E foi um desastre pro Jô. Foi um desastre pro Jô, né? Ele foi muito criticado porque ele tinha até então uma idoneidade, uma coisa assim, ele foi lá e entrevistou a Dilma, uma entrevista desse nível também que a Mariana Godoy fez, só bolinha tranquila para Dilma, e ela lá tenta fazer o personagem quando o impeachment já me parecia inevitável e depois foi o que aconteceu mesmo, e às vezes acontece essa relação complicada entre mídia e meio público, né? E o Estado, na medida em que o Estado é anunciante. Então, a gente espera que a Record não tenha feito isso objetivando acordos futuros, tomara que não seja o caminho. E o Lula fala do Trump, né, de forma ali com a narrativa, fala do PSDB, reconhecendo que a eleição para ele era tranquila, né, que todo mundo era meio que aliado dele, lógico. Especialmente o Alckmin. Lembrando que o Alckmin conseguiu a proeza de quando perdeu para o Lula no segundo turno ter menos votos do que no primeiro, dado o seu desempenho péssimo ali nos debates, na campanha, parecendo inclusive um aliado para o Lula, mas não havia uma clareza ali de que eram. Hoje a história tratou de colocar ele assim. E o episódio Lulinha, que esse certamente deve ser muito explorado, por isso que a gente vai falar do debate ainda, mas entendo, né, que foi um erro, né, não ir ao debate para falar justamente do Lulinha, né? O Lulinha que foi bem pouquinho, ele tocou na entrevista e o Lula com essa cantilena dele, não, se ele for culpado, eu já avisei ele, que é uma grande balela, né? A gente esperar qualquer comportamento mínimo ético, moral ali do Lula é pedir demais. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.